Olá, o tema que eu estou trazendo para vocês hoje tem muito a ver com a questão profissional, em especial aquelas profissões que trabalham com o contato pessoal muito intenso, como os professores, como os policiais, como o pessoal da área de saúde. Em especial, eu estou trazendo essa questão para discutir um pouco essa síndrome de burnout que nós chamamos, que na verdade um estado de tensão emocional causado em razão do ambiente de trabalho, em razão de tensões causadas em razão do próprio trabalho, né? Quer dizer, vamos imaginar o que nós temos visto, infelizmente, que são agressões aos professores, agressões ao pessoal dos postos de saúde, das unidades de pronto atendimento, bem como aos policiais, né, que hoje enfrentam bandidos, às vezes muito mais bem armados do que eles, né? Então, nós passamos, de repente, dessas profissões, nós estamos, de repente, tratando com pessoas que possuem uma carga emocional, uma tensão muito grande. Muitas vezes não se sabe, por que a pessoa está faltando tanto, por que a pessoa está diferente. Às vezes é isso. É olhar para o trabalho, a pessoa olha para o trabalho e não vê um futuro muito bom. Né? Quer dizer, imagine você trabalhar num ambiente hostil. Né? Eu não vou nem colocar como exemplo os policiais, mas vou falar ato falho, né? Os professores. Então você vai dar aula numa determinada escola e você sabe que você vai enfrentar uma classe, uns alunos extremamente difíceis de lidar, né? Lidar com pessoas que acabam até por agredir, não só verbalmente, mas até fisicamente. Então toda essa situação começa a irritar, começa a determinar uma depressão, quer dizer, a pessoa começa a faltar o trabalho, ela começa a se isolar, que tudo isso é um estresse muito grande, um estresse emocional muito grande. Ela começa a ter lapsos de memória, ela começa a ter falta de concentração, né? E tudo isso, imagine, em pessoas que vão trabalhar com a saúde, com os professores, os médicos, enfim, falta de concentração, né? Ausência, mudanças de humor bruscas, né? Isolamento. Isso causa um dano muito grande à pessoa. Uma pessoa que se encontra nessa situação realmente precisa de tratamento. Por quê? Porque a depressão por si só não sai sozinha. Né? Eu acho que eu já coloquei aqui em outros vídeos e vou repetir. Né? O tratamento medicamentoso ele é essencial no tratamento de uma depressão, de uma ansiedade, né? Contudo, sem você fazer o trabalho terapêutico, psicoterapêutico, o remédio ele vai apenas fazer o quê? Vai te equilibrar. Não vai solucionar de repente a causa desse estresse, dessa depressão, a causa do burnout, né? Então, quando a gente trabalha com profissionais que de repente se encontram nesse estado, nós vamos identificando algumas situações em específico, né? Por exemplo, uma baixa autoestima, o pessimismo, né? Mas, diante de tudo isso, claro, uma depressão, né? A ansiedade de que o ambiente de trabalho melhore vai causar essa depressão, né? Então, os chefes, os coordenadores, quer dizer, as pessoas que têm
a condição para melhor solucionar essas questões deve ficar muito de olho nos seus profissionais. Não é? Quer dizer, você vai chegar a um determinado momento que a pessoa olha e diz assim, eu não tenho saída. E quando ela fala isso, quer dizer, quando ela fala assim, não tenho saída, o que ela começa a perceber? Ela começa a entrar em depressão. A depressão é um estado, uma tristeza muito profunda diante de uma falta às vezes de horizonte, né, de futuro. Então a pessoa pode entrar no estado, quer dizer, iniciar essa síndrome do burnout e por vezes, gente, você pode até determinar um ato muito mais drástico que é o próprio suicídio, né? Então eu tenho visto em algum tempo reportagens sobre alunos agredindo professores, quer dizer, eu acho isso um absurdo. Quer dizer, o professor acho que é uma entidade nacional que deve ser muito respeitada, nacional não, desculpa, mundial, que deve ser muito respeitada. Tão deve ser respeitado que no Japão o imperador só faz referência aos professores. Não? Então, assim, a vocês professores, aqui me dirijo porque durante 22 anos eu estive em sala de aula, observe muito os sintomas que você está tendo, né? A vocês, policiais, seja militares, seja civis, observe também como é que você está agindo, como é que você está se comportando diante, de repente, das suas próprias atividades. Né? Quem sabe, às vezes precisa dar uma afastada, né, para de repente ter um pouquinho, fazer uma terapia, porque às vezes estressa, sim, estressa, é muito complicado, né? O temor, quer dizer, o medo, né? A vocês, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todas essas pessoas que trabalham diariamente sob tensão, né? Precisam sempre falar sobre as suas emoções, né? Eu já estive numa situação dessa, né? Não cheguei a ter síndrome do burnout, mas eu trabalhava numa determinada empresa onde eu estava sempre com muita tensão, estresse, ansiedade, doía aqui, ó, aqui, havia uma dor muito grande, dor de cabeça aqui, quer dizer, ansiedade, dor no peito, né? Então tudo isso é um sintoma. Então a esses profissionais e tantos outros que de repente eu até não nominei aqui, não citei, procurem observar o que você vem sentindo. Seria importante, claro, uma atividade física, que sempre é muito bom, mas realmente um processo de terapia de cura, que seria muito, muito bom para diminuir um pouquinho as suas tensões. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.